Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Wilson Donato. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro vídeo concernente o estudo da Palavra de Deus. Como nós falamos, toda sexta-feira vamos estar aqui publicando no YouTube uma mensagem bíblica e Deus possa abençoar você e você possa receber a poderosa Palavra do Senhor. Uma explicação simples da Palavra de Deus que você possa entender. Teremos aqui estudos escatológicos, históricos e muitas mensagens da Palavra de Deus. Eu convido a você a acionar aí o sininho aí, tá bom? Marque lá e você vai estar recebendo toda sexta-feira uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje atrasamos um pouco devido a algumas dificuldades em nossa programação aqui, mas graças a Deus estamos aqui para preparar uma mensagem maravilhosa. Que Deus possa abençoar você e sua família. Peço a você e quando estiver ouvindo a mensagem, guarde no seu coração. Amém? Vamos ser bem objetivo, bem sintético. E Deus vai estar abençoando cada um de nós nesta primeira transmissão aqui no nosso canal. Canal Wilson Donato Pastor. Você pode acessar lá e acompanhar as mensagens da Palavra de Deus. Amém? Estamos aqui já em nossa igreja. Estamos nos programando aqui para poder transmitir uma palavra maravilhosa para você. Amém? Vamos trazer uma palavra bíblica dentro dos Salmos de número 23. É uma mensagem linda, mas às vezes passa desapercebidos para algumas pessoas alguns pontos importantes dentro dessa passagem bíblica. Quando o salmista escreveu no seu título assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É importante nós entendermos versos por versos. Eu falo verso por versos porque Salmos não é capítulo, os Salmos ele é cântico. Então nós falamos que são versos, tá bom? Muito bem, vamos lá. Eu vou ler o texto bíblico e você vai estar acompanhando aí, lendo a palavra do Senhor, Salmos de número 23. Você vai ver que tem muita importância cada versículo que vamos estar meditando aqui nesse dia, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Wilson Donato, da Assembleia de Deus. Somos filiados à convenção CJADB, somos filiados à nossa convenção Comadege, no estado do Rio de Janeiro, e estamos aqui no estado do Espírito Santo, representando a nossa convenção, tá bom? Sou pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na Serra. Temos o nosso pastor presidente da nossa convenção, aqui no estado do Espírito Santo, que representa a convenção no nosso estado do Espírito Santo, pastor Evaldo Nunes Cassoto, que está lá em Porto Santana, na cidade de Cariacica, Espírito Santo também. Amém? Deus abençoe a todos, você que está assistindo esse canal. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor, no livro de Salmos, de número 23, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Já vimos pessoas que guardam esses salmos decorados em sua mente, já memorizou, mas vamos entender verso por verso o que o salmista quer expressar dentro dessa passagem bíblica. Quando você lê aí na sua Bíblia, a minha tradução ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, preste bem atenção. Quando fala o Senhor, você observa bem que a palavra Senhor, neste salmo escrito, ele está com letras maiúsculas. Se você for recapitular um pouquinho dos estudos, você vai ver que esse Senhor é do tetragrama, ou seja, Yahvé ou Jeová. Nós entendemos que quando nós lemos o Salmo 23, e aonde a Bíblia apresenta Senhor com letras maiúsculas, está falando de Yahvé ou tetragrama, né? Nós aprendemos isso aí no curso teológico
e nós temos o entendimento que representa o quê? O Senhor, o Todo-Poderoso. Podemos entender também que ali une-se as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque apresenta ali o Senhor com letras maiúsculas. Detalhezinho muito importante. Amém? E aí a Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É importante lembrar que quando falamos que temos o Senhor como pastor de nossa vida e nada nos faltará, nós temos que entender que a minha vida particular, a minha vida ministerial, a minha vida material, toda está sendo orientada pelo um pastor. E esse pastor que nós entendemos pela palavra do Senhor é o Senhor Jesus. Amém? Mas vamos entender o ponto histórico porque o salmista Davi escreveu dessa maneira. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele se coloca na posição de um pastor, e presta bem atenção, e ele também se coloca na posição como ovelha também. Presta bem atenção nesse detalhe bíblico. Ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando observamos pela palavra do Senhor, o pastor, presta bem atenção que Davi ele era pastor de ovelha. Ele tinha um cuidado importante em conduzir as ovelhas a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Preste bem atenção que o pastor tinha esse cuidado de conduzir as ovelhas para um local seguro, águas tranquilas. É bom nós lembrarmos também que a ovelha, ela tem o quê? As suas narinas bem frontal, não é isso? Então, quando ela fosse beber água em águas turbulentas, por certo, aquela água entraria nos seus narizes, né? E dificultaria, até mesmo algumas sendo afogada. E o pastor, sabendo disso, o que ele fazia? Ele conduzia as ovelhas a pastos verdejantes e também a águas tranquilas, ou seja, o cuidado do pastor em conduzir as ovelhas para um local seguro e se alimentar também seguramente. Aí ele prossegue no verso 3 dizendo, refrigera a minha alma. Olha só, refrigera a minha alma, ou seja, ele vai estar na tranquilidade. Ou seja, se me conduziu para um lugar de pastos verdejantes, a águas tranquilas, com certeza a sua alma não estaria preocupada com nenhum tipo de problema. Amém? Aí eu vejo a palavra do Senhor, ele fala, ainda no verso 3, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É bom nós lembrarmos o seguinte, que o pastor de ovelha, naquela época, Davi, ele tomando isso como exemplo, ele tinha o dever de conduzir as ovelhas, ou seja, por uma vereda, por um caminho seguro. É importante lembrar que as ovelhas andavam por vários lugares e às vezes tinha obstáculos, tinha a nossa linguagem simples aqui, ribanceiras, tinha locais difíceis e o pastor de ovelha tinha o cuidado de conduzir as ovelhas para um local seguro. Ou seja, quando a Bíblia fala aqui, vereda da justiça, ou seja, lugar justo, lugar correto, lugar perfeito, para onde as ovelhas pudessem prosseguir na sua caminhada seguramente. Aí ele fala ainda, olha só, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Amém? Aí o que eu vejo aqui? Quando ele fala no verso 3, ele fala, ainda, no verso 3 ele fala bem o seguinte, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí se retorna um pouquinho aqui, melhor, prossegue um pouquinho no verso 4, ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando nós olhamos um vale nas épocas passadas, o que acontecia? Na entrada do vale, aonde o sol batia, clareava a entrada do vale, era seguro.
o pastor de ovelha podia conduzir as ovelhas ali, mas quando ele ia prosseguindo, observemos nós que o sol, ele muda de posição, tá? Ou seja, nós entendemos o sentido de rotação da Terra, mas nós falamos o seguinte, aonde começou com claridade, logo no meio já tinha uma sombra. E por ser um percurso longo, e aquele caminho tornava quase que escuro. Observam bem, os animais ferozes aguardavam os viajantes, aguardavam que os pastores conduzissem as ovelhas pelaquele local ali, e no meio, onde era a parte escura, eles atacavam. Mas o salmista escreve o seguinte, presta bem atenção no que o salmista escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É interessante nós lembrarmos isto pela a palavra do Senhor. Amém? Ele fala, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o pastor sempre está do lado das ovelhas, guardando, livrando, protegendo de todos os perigos. E quando eu olho pela palavra do Senhor, preste bem atenção, já no prosseguimento, quando ele fala o seguinte, a tua vara e teu cajado me consola. Preste bem atenção que quando as ovelhas começavam a tomar um caminho diferente, o pastor, ele ia e corrigia, e por algumas vezes ele resgatava quando alguma ovelha caía em algum lugar. Se eu for entender, o cajado de um pastor ele tinha um formato de um gancho. É interessante nós lembrarmos a história do cajado, que todo pastor de ovelha, todo pastor, ele andava com o cajado e ele não desfazia desse cajado de forma alguma. Por quê? Às vezes tinha que socorrer uma ovelha, tinha que corrigir as ovelhas também, ou seja, conduzir elas no caminho correto, ok? Então, olha bem o que a Bíblia fala. Muitos falam que, já vi pessoas falar que o cajado é para bater. O cajado nunca foi para bater. O cajado sempre foi para, em primeiro lugar, para dar firmeza, apoio, para que o pastor pudesse seguir tranquilamente. E aquele cajado ele a pegava e às vezes socorria as ovelhas quando caía em algum lugar, algum aprisco, algum lugar difícil. E a varinha que ele andava também era aonde ele conduzia as ovelhas por caminhos corretos, ok? Nunca dizemos que o cajado é para bater, amém? Vamos lá. Aí ele fecha esse trecho aqui até ao verso 4, mostrando o cuidado do pastor com as ovelhas, amém? Ou seja, orientando o caminho correto, na hora do perigo ele está com as ovelhas, nunca abandona as ovelhas. Isso é muito importante. Nós entendemos que o nosso Senhor Jesus, ele como nosso pastor, ele nunca nos abandona, amém? Quando eu olho mais pela palavra do Senhor, no verso 5, fala o seguinte, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É interessante que no Oriente, preste bem atenção, no Oriente era costume, umas pessoas, vamos lá, de posse, pessoas ricas, né? Eles faziam banquetes, faziam festas e convidavam vários tipos de pessoas. Pessoas da redondeza eram convidados. E sempre existia o quê? Algumas rixas, alguns problemas, algumas indiferenças, amigos, inimigos, sentavam à mesma mesa. Para quê? Porque alguém o convidou. E quando chegavam ali, por exemplo, reconheciam uma pessoa que não era amigo, logicamente ficaria uma situação constrangedora. Mas o anfitrião da casa que convidou as pessoas, o que ele fazia? Quando o banquete estava pronto, todos assentados à mesa, ele levantava e ia com uma vasilha de azeite e ungia uma daquelas pessoas que estava ali, ou seja, colocava uma pequena porção de azeite na testa, uma forma dizendo o seguinte, essa pessoa é meu convidado, essa pessoa é importante aqui nesta casa. Prestem bem atenção. Quando alguém via isso, aquela pessoa que estava ali é uma pessoa honrada, se alguém tivesse alguma diferença com ele,
naquele momento ali, ele já não podia fazer nada. E quando olhamos pela palavra do Senhor, o que nós entendemos? Quando acontecia isto com uma pessoa, aquela pessoa se transbordava de alegria, porque ela se sentia uma pessoa muito importante pelo anfitrião da casa. Preste bem atenção, o Senhor quer fazer sempre assim conosco. Os nossos inimigos, quando olharem para nós e o Senhor honrando nós, o que vai acontecer conosco? Um transbordar de alegria, porque o Senhor, o nosso pastor, está nos honrando. E aí, o que eu aprendo com a palavra do Senhor? O Senhor Jesus, o nosso anfitrião, ele está sempre olhando para as nossas necessidades, está pronto para nos honrar e nos reconhecer aquilo que nós fazemos para ele em sua obra. Preste bem atenção, quando fecha aqui o verso de número 6, presta bem atenção. Aí o salmista, com uma palavra linda, maravilhosa, como ele fecha estes salmos de número 23, o verso 6. Presta bem atenção, ele fala o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, preste bem atenção. Muitas pessoas falam o seguinte: na minha dificuldade, estou passando algum tipo de problema, alguém pergunta, como é que estão as coisas? Ele fala, estou correndo atrás. Não é assim que nós ouvimos de vez em quando? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou correndo na frente. Não é assim? Mas presta bem atenção. A causa da sua vitória é porque a bondade e a misericórdia do Senhor está seguindo você todos os dias. Não porque nós merecemos, é porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos segue. Ou seja, você imagine só, você trabalhando, você fazendo a obra do Senhor, tendo o Senhor como nosso sumo pastor de nossa vida, entregando as nossas causas nas mãos do Senhor. A Bíblia afirma para nós que a misericórdia do Senhor e a sua bondade vai nos seguir todos os dias de nossa vida, basta que nós sejamos fiéis a Ele e fiel à sua poderosa palavra. Aí, o resultado disso aí, para nossas vidas, qual é? E habitarei na casa do Senhor. Aí você preste bem atenção que nesse momento aqui, o salmista, o escritor, deixou bem assim para nós, Senhor, novamente com letra maiúscula. Aí você começa a observar que no início ele começou com letra maiúscula em O Senhor. E aqui ele fala, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Deus tem uma palavra para você hoje. A misericórdia do Senhor está seguindo cada um de nós todos os dias. Aí está a causa, a razão da nossa vitória. Amém? Eu convido a você a meditar muito nesse salmo. Quando você está lendo, ou apenas decorando, ou memorizando, fecha no versículo 6 e lembra que a misericórdia do Senhor está nos seguindo todos os dias de nossa vida. Preste bem atenção ainda mais. Ainda que você, nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque olha só o que a Bíblia fala. Preste bem atenção, porque tu estás comigo. O Senhor está com você. Amém? Tome posse da vitória, guarde essa palavra no seu coração e até a próxima palavra bíblica. A palavra como ela é. Eu sou o pastor Wilson Donato, deixo essa mensagem da palavra de Deus para você e até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Entre no nosso canal agora, assine o sininho ali e você vai estar recebendo sempre à sexta-feira uma mensagem da palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor e que a graça do Senhor seja sobre você, sobre sua casa, sobre os seus negócios, sobre sua vida material e sua vida espiritual. A sua empresa
está em tuas mãos, nas mãos do Senhor, tá? Está nas mãos do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.